Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai falar agora um pouquinho na aula 4.2. Lembrando só, viu, gente, que tudo isso que a gente está vendo aqui na minha aula está no livro de vocês de processos logísticos, tá? Que está disponível lá na área restrita, né? Quem não baixou ainda, o que eu indico, né? Vocês aí, principalmente que estão chegando agora, vocês têm condição, pessoal, de ter uma biblioteca na casa de vocês. Por quê? Porque todo esse material que a gente disponibiliza em cada matéria são livros mesmo, né? Tem autores, tem toda uma formatação de livro, tá? Então, não pensem que são apostilinhas que desatualizadas, não são estudos mesmo realizados por professores e disponibilizado para vocês em cada matéria, né? Então, se eu fosse vocês, eu entraria, e o pessoal antigão que está aí também, dá para fazer isso, é só entrar em períodos anteriores lá no AVA e baixar todos os livros de cada matéria para que vocês tenham a biblioteca do curso de vocês, né? Amanhã ou depois, vocês precisam de uma informação, né? A gente tem um termo utilizado no mundo corporativo hoje, que é gestão com livros abertos, né? O que é isso? É quando eu, como gestora, tem que tomar uma decisão, né? Tem que fazer uma análise em algo que eu nunca vi, nunca fiz, mas como gestora caiu no meu colo, a minha responsabilidade já tem que fazer. Onde eu vou buscar informação para me ajudar nessa decisão, né? Onde eu vou buscar informação para me ajudar nessa análise, me abrir o olhar, me relembrar coisas, né? Eu vou em livros, gente. Os livros são resumos da experiência dos autores, né? Ali eles escrevem o que eles já vivenciaram dentro das empresas, né? O que eles vivenciaram na vida acadêmica deles. Então, ali são colocados pelos professores tudo aquilo que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, os alunos que têm por hábito, né, ter aí uma pastinha do curso e ali baixado todos os livros, principalmente quem gosta, né? Ah, eu gosto tanto de marketing, gostei dessa matéria, tal. Baixa o livro, porque em algum momento eu tenho certeza que vocês vão ter dúvida de como agir, como atuar, como, né, refletir. Os livros que vocês guardaram durante a faculdade vai fazer muita diferença. Eu tenho uma estante na minha casa bastante grande, assim, com muitos livros, né? Sempre que eu tenho uma aula nova, sempre que eu tenho um trabalho novo, que eu tenho um projeto novo, eu recorro aos meus livros, né? E de todas as matérias que eu dou aula também, eu também baixo os livros, porque esses livros que vocês têm são os mesmos que a gente tem acesso. Então, é uma dica que eu dou para vocês, gente. Baixem os livros de todas as matérias, façam uma pastinha, guarde esses livros lá, e em um momento que você menos espera, você vai precisar e você vai ter o material ali à sua mão. Vai ajudar vocês profissionalmente bastante, né? Essa gestão com livros abertos, ela é uma prática assim de grandes executivos, né? Como que a pessoa chega a ser um grande executivo? A primeira característica é ter humildade de saber que não sabe tudo, né? E que às vezes você tem que recorrer a fontes de informação. E não existe fonte mais fidedigna, né? Uma fonte mais correta é o livro. Né? Ali não tem fake news, ali não tem opinião, ali é ciência, né? Então, recorram ao livro que vocês vão acertar sempre, tá bom? É só uma dica aí de professor, né? Eu gosto de ter material bom, e esses materiais que são disponibilizados no AVA para vocês são muito bons. Aproveitem, gente. Vamos lá. Nossa aula 4.2 vai falar um pouco sobre nível de serviço logístico. Nível no sentido figurado mesmo. Qual é o nível, a qualidade? Agora a gente vai falar propriamente, está falando de planejamento. Dentro do planejamento, a gente falou um pouco do nível da logística dentro da empresa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nível do serviço logístico, ou o nível... Nossa, eu contratei uma empresa que me presta um serviço de logística, ó, classe A. Quer dizer que o nível de serviço logístico dessa empresa é muito bom, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre
o entendimento sobre esse assunto de nível, né, qualidade, né, e como que isso ocorre dentro do processo logístico, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, é preciso criar condições de adaptação da empresa junto ao seu mercado consumidor, no qual a velocidade das tecnologias e das informações fazem com que o produto e o serviço não se restringam apenas ao preço, mas em uma dimensão muito maior, né? Nem sempre o preço é o fator determinante na hora da compra de um produto, né? Quando vou, né, tô dando um exemplo, né, genérico, tá? Eu, quando vou comprar um produto, claro que o preço é importante, né? Mas antes de olhar o preço, muitas vezes a gente vai lá em características técnicas do produto, para eu entender o que aquele produto tem de bom, o que ele tem de diferente do outro, né? Aí eu vou descendo um pouquinho. Eu estou falando de compra pela internet hoje, né, pessoal? E mesmo quando a gente vai na loja, antes de ir na loja, a gente faz uma busca na internet para entender um pouquinho melhor. Comparar marcas, né? Comparar lojas. Aí, quando eu sei tudo sobre o produto, entendi, esse aqui é o que eu quero, aí eu desço um pouquinho e vou ver lá. Tempo de entrega. Qual é o prazo de entrega? Né? Aí eu vou mais um pouquinho e vejo plano de pagamento, né? Então, eu vou vendo todas as características relacionadas àquele produto que fazem com que eu escolha por ele ou não, né? Muitas vezes, inclusive, ali, né, na exposição do produto, que fala características técnicas, preço, forma de pagamento, existe um outro item que é determinante, que é muito importante na hora da escolha pelo produto, que é o quê? O pós-venda, né? O suporte técnico, né? É o serviço agregado ao produto que me dá segurança de falar assim, então eu vou comprar, porque se der algum problema tem alguém que eu possa ligar e falar, que não tem nada pior do que você comprar algo e não tem para quem reclamar, não tem para quem perguntar, não tem com quem conversar depois da compra, né? A empresa que tem essa possibilidade de abrir um canal de comunicação que funcione, ela tem uma vantagem muito grande, né? O que eu estou falando aqui, né? À medida em que eu atribuo, né, eu agrego características ao meu produto, eu elevo o nível desse serviço, o nível desse produto, tá? Da mesma forma, eu estou agregando valor a ele. Só um minutinho. E o que vem a ser valor, né? Quando eu falei muitas vezes para vocês, né, que a logística é uma área que agrega valor à marca, agrega valor ao produto, né? Vamos entender um pouquinho agora o que vem a ser valor, tá? Valor, pessoal, é o grau do benefício obtido, né, com o resultado da utilização das experiências vividas com o produto. Então, quando eu compro um produto, né, um mouse, por exemplo, eu comprei realmente um mouse há um tempo atrás aí, e foi meu primeiro mouse sem fio. Eu não sabia direito como que funcionava, eu nunca tinha tido um, eu vi que tinha, então achei legal. Vou comprar um mouse sem fio. Aí o mouse chegou na minha casa e eu fui testar o mouse, né? Pretinho, bonitinho, básico, né? Aí ele vem com um outro aparelhinho, né? Que eu plugo no meu notebook e ele comunica, o mouse comunica com o notebook através desse outro aparelhinho. Então, ele trabalhar. Só que eu não sabia que eu tinha que pôr pilha. Tem que pôr pilha, senão o bicho não funciona, né? Eu não tinha pilha em casa. Eu fiquei tão brava, porque eu não tinha, era noite, eu recebi o mouse em casa à tarde, falei, à noite eu faço o teste. E aí eu fui fazer o teste, ele não veio com pilha, eu não comprei a pilha, não sabia, e eu não pude testar. Me deu um primeiro sentimento de frustração, porque eu queria testar, eu queria ver funcionando. A gente é assim, né? Ser humano é assim, a gente compra e já quer ver funcionar. E aí eu não pude ver funcionar porque eu não tinha a danada da pilha. Mas
mesma coisa já aconteceu também de eu comprar um aparelho celular, e aí eu precisava de um microchip. E eu não sabia que tinha microchip na época, porque o meu celular antigo era chip normal. Aí, mesma coisa, era fim de semana, não tinha como sair à noite para comprar um microchip. Outra frustração, porque imagina um celular, você compra um celular novo, uma tecnologia maior do que o melhor, do que aquele que você tem, você quer logo testar. E eu não tinha o danado do microchip para fazer o teste. O nível de satisfação com o produto já cai. Né? Aí, para ele superar a sua expectativa de novo, ele tem que ser muito bom. Vocês concordam, pessoal? Ou eu estou falando uma grande besteira aqui? Não, professor, tá certinha. É a questão do celular, conforme a evolução, né? Ainda tinha que cortar o chip ainda, porque era um chip grandão. Isso. Aí você vai lá na loja de Ou, manutenção, que nem sempre tem perto de casa, nem sempre onde tem, sabe onde tem. Nossa, é uma situação constrangedora, frustrante, né, que a gente sente. em questão do mouse sem fio, a maioria é com pilha mesmo, viu? Então, não, até aí tudo bem. O problema é que eu não sabia e eu não tinha pilha, né? E aí você culpa o produto, você não se culpa. A gente tem essa característica de culpar o outro, né? Isso é normal do ser humano. Pô, mas podia ter falado que precisava da pilha, né? É esse sentimento que a gente tem. Podia ter falado que é um microchip, né? Isso como é fator essencial para funcionar, tem que ser informação primordial. Eu tenho que ver essa informação logo de cara quando eu vou comprar. Porque para funcionar precisa ter a pilha, então é uma característica essencial que tem que estar na hora da venda. Mesma coisa é o aparelho de celular. Então, aquilo que é essencial para que o aparelho funcione tem que ser dito, para que a pessoa se prepare e na hora que o produto chegue, ela possa utilizar, né? É o cuidado, né? É o nível do serviço. Não estou dizendo que o produto não é bom, mas o serviço não foi tão eficiente. Vocês estão começando a entender a diferença, né? O produto é bom, mas o serviço que agrega valor tá bom? A gente precisa analisar o nível disso, né? Porque é esse serviço que é prestado junto com o produto que faz com que eleve o valor do produto. Pode ser uma informação que não estava lá, né? Pode ser um lugar que eu possa ligar de pronto para perguntar por que não está funcionando no pós-venda, que nem sempre tem, e quando tem é difícil de falar, né? Então, são questões relacionadas ao serviço que vai junto com o produto. Hoje o produto é muito difícil você ter um produto que ele funcione sozinho sem a utilização de um serviço junto, né? Não adianta eu ter um aparelho de celular extremamente tecnológico se eu não tiver o serviço de uma operadora funcionando junto, né? Então, sempre tem um serviço que vai garantir que aquele produto tenha ou não tenha um nível de satisfação, dê ou não dê um nível de satisfação para o cliente, né? Afinal, para aquele que vai consumir efetivamente o produto. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente isso. O grande desafio da gestão hoje é agregar valor ao produto ou serviço. Como? Né? Com aquelas características a mais, né? Aquelas características que vão junto e que precisam funcionar, né? Então, valor, pessoal, é a percepção do cliente e das demais partes interessadas, né, sobre o grau de atendimento das suas necessidades, né? Então, as minhas necessidades foram atendidas num todo, né? Quando a empresa ela consegue entregar um nível de satisfação, né, em que eu fique totalmente satisfeita, eu estou, como empresa, tendo um nível de serviço elevado. Quando eu deixo a desejar e o cliente fica com esse sentimento de frustração, de arrependimento, né, você baixa o nível de satisfação do teu cliente e, por consequência, baixa o nível de qualidade do seu serviço, certo? Características e atributos do produto, preço, facilidade de adquirir, facilidade de fazer manutenção, fácil uso, né? Uma coisa não tão complexa, né?
e ao longo de todo o seu ciclo de vida isso ocorre bem, eu consigo fazer com que os clientes percebam que o meu produto é bom, não só porque ele em si é bom, mas tudo que o envolve. O produto chegou no tempo certo na minha casa, foi bem embalado, né? Eu vi que tem um manual em português que me ajuda a entender como que a coisa funciona. Quando eu comprei, veio todas as informações para que eu pudesse decidir e não ficar frustrada na hora que o produto chegasse na minha casa, né? Então, fazer com que eu, né, perceba na utilização do produto que ele efetivamente atende aí as minhas necessidades. Com isso, a empresa que consegue entregar dessa forma, ela está elevando aí o nível do seu produto, né? Fazendo com que o cliente perceba o valor do produto. E quando ele pague, mesmo que ele pague caro, ele vai falar, valeu a pena, porque teve um significado aquilo para ele, né? Então, olha só, os serviços representam parte fundamental do processo, procura e oferta, né? Dentro dos conceitos logísticos, podemos determinar que o consumidor espera o produto certo, né? O produto que ele comprou, né? Na hora certa que foi prometida, na quantidade certa, né? Se lá está falando que tem que ter o aparelho, tem que ter um cabo, tem que ter, né? Então tem que estar tudo lá junto. No local combinado e no custo adequado para mim, que eu possa pagar e que eu tenha a sensação de que o que eu paguei valeu a pena, né? Com isso você encanta o seu cliente, né? Você faz com que ele perceba o valor realmente do seu produto, né? E disponibilizar ao consumidor, né? Exatamente como essa figurinha está dizendo aqui, tá? Então, anteriormente, pessoal, as organizações se posicionavam pela definição de preços baixos. Você queria vender, baixa o preço. Hoje, quando baixa muito o preço, o que a gente pensa? Tá muito barato, será que é bom isso aí? Porque hoje a gente já tem um parâmetro de preço, né? A gente já tem uma noção de preço das coisas. É muito fácil você conseguir informação de preço. Você pega, joga lá no Google um determinado produto, ele traz um monte de loja que vende o mesmo produto para você e com cada um com o preço que pratica. Sempre tem uma variação, porque hoje não tem mais obrigação de tabela, né? Tem valor de mercado, então você tem mais ou menos uma noção de preço. Quando uma empresa oferece um produto a um preço muito baixo, a gente tem uma tendência a falar, mas por que está baixo assim? Tá prestes a vencer? Não é isso que a gente pensa? Tem algum defeito? Infelizmente, nós somos assim. Então, preço hoje nem sempre é a melhor estratégia, porque gera essa desconfiança, né? Ou ainda, né, se utilizava a definição preço como definição de qualidade do produto, né? No entanto, hoje, nesse mundo que a gente vive, né, as coisas mudaram um pouquinho, né? Em virtude, principalmente, em virtude da tecnologia que se tem hoje, existe muita tecnologia. Quando uma tecnologia chega aqui no Brasil, ela já está obsoleta em outros lugares, né? Então, além de a gente ter uma vasta, né, variedade em termos de tecnologia para tudo, a gente também tem informação muito rápido. Como é que eu sei que quando uma tecnologia chega no Brasil, ela já está obsoleta ou já está ultrapassada? Que a gente lê coisas de outros países e a gente sabe que em outros países em que a ciência e a tecnologia são prioridade, naqueles países, a gente sabe que lá a tecnologia é muito mais, pelo menos um pouco mais avançada que aqui. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não investe em tecnologia, né? A gente investe em commodities, não em tecnologia. Infelizmente, não da forma que poderia ser, né? Por isso, quando a gente vai comprar algum produto que é eletrônico, alguma coisa assim, a tecnologia não é nacional. A grande maioria não é nacional, né? Então, hoje, né, com a tecnologia, com a informação em mãos, as novidades são facilmente copiadas e rápido e a um custo muito baixo.
se eu tivesse em sala agora, eu ia mostrar para vocês o gráficozinho que a gente utiliza para analisar o ciclo de vida de um produto. Todo produto ele passa por um ciclo, né? Ele é introduzido no mercado, se dá certo, ele passa por um momento de crescimento, ele começa a evoluir, crescer, né? Se a empresa continua investindo na marca, investindo no produto, na tecnologia, reinventando, ele continua crescendo. Se a empresa para de investir em tudo isso, o que acontece? Ele possivelmente não chega nem no nível de maturidade. Por quê? Porque a concorrência vem e substitui, vem com produto novo, né? Vem com produto com a tecnologia à frente, vem com produto que leva você a uma nova aquisição. E muitas vezes com um custo inferior ao seu. Por quê? Porque houve toda uma pesquisa, houve todo um desenvolvimento em cima e criou-se um produto mais barato com uma tecnologia inovadora. E é assim que é, tudo muito rápido, né? Então, para você ganhar, né, o interesse do teu cliente, você tem que ser muito bom hoje, né? Você tem que ser muito bom no produto e você tem que ser muito bom no serviço que esse produto agrega, né? Que serviço agregado a esse produto, tá? Então, os serviços que estão correlacionados com o produto principal é que podem trazer uma experiência mágica para o cliente. Não necessariamente apenas o produto, tá? É aquilo que vem além do produto, né? Fazer apenas o que está definido pela organização como sendo um padrão pode até deixar o cliente satisfeito, né? Suprir aí a necessidade dele, mas não passa do normal. A gente, quando compra algo, a gente espera que ele cumpra pelo menos o que ele prometeu, né? Se não cumpriu o que ele prometeu, aí você vai ter aí uma ação, né? Uma ação judicial, enfim, uma devolução, né? Aí você vai começar a ter um custo de defeito, enfim. Então, o produto ele tem que, no mínimo, atender aquilo que ele se dispôs a fazer. Mas o cliente fica felizão mesmo quando a empresa consegue entregar, além do normal que é prometido, algo a mais. Né? Já não basta simplesmente satisfazer cliente, é necessário encantar. Gente, um bom atendimento. Oi? Um bilhetinho já é um agrado mesmo, né? Então, né? Um bom atendimento. Nossa, às vezes a gente sai de uma loja, por exemplo, falando assim, meu Deus, como eu fui bem tratada. Você até agradece o atendimento, né? Como se atender bem não fosse uma obrigação da empresa. Mas a gente está tão acostumado, né, a ser mal atendido nos lugares, que quando alguém atende a gente bem, a gente agradece. Olha que coisa, né? Olha que inversão de valores, né? Mas infelizmente é assim que acontece, né? E a logística, pessoal, é um serviço, né? A área da logística é um serviço que faz parte do produto. Quando o produto chega na casa da gente, ele só chegou porque teve um serviço sendo prestado ali, né? Que é o serviço da logística, né? Aquela caixinha que você comprou pela internet, sabe? Que você comprou e chegou a caixinha bonitinha na sua casa. Uhum. A gente teve uma aula de embalagem aqui, lembram-se? Sim. A gente teve uma aula de embalagem. Naquela aula de embalagem, a gente viu 3 tipos de embalagens. A embalagem que vai diretamente, que é de primeiro nível, né? A embalagem que vai diretamente com o produto, que é o frasco ali, né? Enfim. A embalagem que é a caixinha do produto bonitinha ali, que tem a marca, né? E tem a terceira embalagem, que é a caixa maior, que normalmente a empresa utiliza para fazer o produto chegar na sua casa, né? Quanto melhor for a qualidade desses materiais, dessas embalagens, melhor vai garantir, né? Vai garantir melhor que esse produto chegue com as características preservadas, desde o produto até a caixinha, né? Muitas vezes a gente não põe papel de presente mais, a gente põe uma fita bonita e entrega o produto com a fita, porque a própria caixa já é, né? Ela pode vir a ser já um diferencial,
se a caixa, né, do produto for bem pensada, bem elaborada, tá? Então, a logística é um serviço que faz com que o produto chegue bem na sua casa, a caixa bem preservada, né? Tudo isso para a gente gerar valor. Não tem coisa pior que chegar na casa da gente, um produto, a caixa já toda amassada. Imagina, chega a televisão na sua casa, essas TVs de LED hoje, com Smart TV, né? Enfim, 4 não sei o quê. Chega lá na tua casa, a caixa tá amassada, e você fala, meu Deus, deixa eu abrir que isso tá quebrado, né? Então, são alguns cuidados que as empresas precisam ter para, empresa de logística, eu tô falando, né? Para fazer com que o cliente, logo de cara, já perceba que ali teve um bom serviço prestado, um bom serviço logístico, né? É claro, gente, que minha mãe, sua irmã, enfim, as pessoas que convivem com a gente, não têm esse olhar porque eles não estudam sobre o assunto. Eles vão falar, é culpa da logística, né? Alguns até têm um pouquinho mais de entendimento. Mas a maioria não pensa assim, vai logo na fábrica, olha, né? Olha que porcaria esse produto, olha essa fábrica, né? Olha essa farmácia, como que faz o produto chegar? Quando, na verdade, não é o produto, não é o fabricante. Quem errou, que fez com que esse produto chegasse com a embalagem avariada, o produto avariado, não foi o fabricante. Saiu de lá perfeito. Foi todo o processo logístico que ocorreu até o produto chegar na casa do cliente. Então, olha como é importante esse serviço logístico para agregar valor para o cliente. Quando não ocorre bem, gera uma baita insatisfação no cliente, né? Então, a logística, ela agrega valor de lugar, de tempo, de qualidade de informação, né? À cadeia produtiva. Então, todo esse processo, né? Desde a aquisição da matéria-prima, a matéria-prima tem que chegar bem também, porque isso também é papel da logística, né? Fazer esse transporte da matéria-prima, chegar na fábrica, a fábrica vai produzir ali o bem, né? O produto, e aí o produto ele é encaixado, armazenado, guardado, transportado, né? Então, todo esse processo é a cadeia de valor, né? E a logística agrega muito valor nesse processo todo, tá? Além de agregar os valores positivos para o consumidor final, a logística moderna procura também eliminar do processo tudo que não tem valor para o cliente, ou seja, aquilo que acarrete somente custos e perdas de tempo. Então, ela vai eliminar, né, algumas partes dos processos que aumentam o custo da logística e agrega aí perdas, né, perda de tempo, enfim. Por isso que é importante vocês conhecerem todos os modelos de layout de armazém, as tecnologias que existem que favorecem toda a movimentação das coisas lá dentro para não quebrar nada, né? Esses modelos de gestão, por exemplo, como o Just in Time, né, para fazer com que as coisas não fiquem muito tempo paradas em estoque, porque isso também pode acarretar avarias e gerar um custo maior de logística, né, para a empresa. Então, tudo isso é importante que o gestor logístico conheça para promover tanto para a empresa, né, a satisfação, a indústria, né, a satisfação da indústria com o seu trabalho logístico, como promover para o cliente final a chegada do produto com as características adequadas. Então, tudo isso, olha como é importante o trabalho da logística, né? Então, nós vimos já, numa das nossas primeiras aulas, o conceito dos 8 R's da logística, né? A gente vai ver agora por que esses 8 R's são tão importantes, né? Porque eles são norteadores, né? Quando todos esses R's eles são respeitados dentro do processo logístico, eles estão fazendo com que a área da logística realmente agregue valor para os seus clientes, né? Então, quais são esses princípios? O R, porque é tudo em inglês, né? Right material, right quality, right quantity, quality, right place, time, method, cost e impression. Né? O que quer dizer isso? Material certo, quantidade correta, qualidade justa, lugar certo, tempo correto, método adequado, custo justo, né? O custo e a qualidade precisam ser justos porque eles estão intimamente relacionados, né? E
impressão, né? Causar boa impressão. Ok? Então, quando a logística consegue atingir os 8 R's, ela está entregando valor, né? Agregando valor ao processo aí, desde a produção até a chegada do produto na casa do cliente. Eu coloquei em destaque essa frase aqui embaixo porque ela é importante, tá? A logística é uma das competências que podem contribuir no processo de agregação de valor para o cliente, quando as operações estão integradas e são consideradas como competência-chave do negócio. Ou seja, a logística, ela ocorre melhor quando ela é a chave do negócio. Como assim, professora? A indústria pode até fazer um processo logístico bem feito, mas a chave do negócio da indústria não é a logística, é a produção. Quando a indústria produz bem e terceiriza a logística, ela está entregando a logística para uma empresa que a chave do negócio é a logística. Então, essa empresa vai fazer a logística muito melhor. Vocês entendem isso? Então, quando as operações estão integradas e são consideradas como competência-chave do negócio, podem servir como base para a obtenção de vantagem estratégica. É muito melhor para a empresa terceirizar a logística, ou seja, entregar a logística para um terceiro, né? Para que esse terceiro especialista nisso faça melhor. Ele vai, como a gente já falou antes, ele vai diminuir o custo para a empresa, melhorar os processos e garantir que o produto chegue na casa do cliente com a melhor impressão possível. Tá? Vamos fazer uma definição aqui de serviço. Alguém saberia diferenciar para mim serviço e produto? Qual que é a diferença de serviço e produto? Alguém sabe? Não é uma pergunta difícil de responder, mas não estou sabendo usar as palavras. Não é difícil, mas para elaborar a resposta agora. Tá. Pensa assim, quando eu vou num shopping comprar uma calça jeans, ali eu tenho um produto que eu posso experimentar, posso vestir, ver se ficou bom, né? E decidir se eu levo ou não para casa, porque eu tenho produto físico para eu poder fazer essa experiência antes de comprar, né? O serviço é diferente, eu não tenho serviço físico, porque o serviço, ele é uma ideia de alguém que criou, então, assim, eu tenho uma ideia do que aquela empresa de logística faz, mas eu só vou saber se é bom se eu adquirir o serviço, e esse serviço, ele só vai ser demonstrado para mim que é bom ou não quando ele for executado. E aí ele já foi executado, né? Vocês só vão saber se a minha aula é boa se vocês assistirem a minha aula. Senão, vocês vão ter uma ideia, porque o serviço da aula ele é prestado no momento em que a aula ocorre. Antes eu não consigo te dar a aula, né? Eu te dou a aula antes, você compra depois, né? Pode até acontecer, mas é difícil. Mas para eu ter uma noção se o serviço é bom ou não, ele já vai ter que estar sendo prestado. Então, existe essa característica do serviço, que é ocorrer, né? Somente, eu só tenho experiência do serviço quando ele efetivamente ocorre. Ele não é algo palpável, não é tangível como uma calça é tangível. O que é ser tangível? É ser pegável, palpável. O serviço é intangível, é uma ideia, né, que eu tenho. Como é que eu começo a tangibilizar o serviço? Ou seja, como é que eu começo a tornar esse serviço palpável para que alguém compre ele de mim? Como é que eu passo a mostrar para o cliente que o meu serviço é bom se ele não teve uma experiência ainda? E vai confiar no que eu falo? Por isso que eu falo que o serviço é uma ideia, né? Porque eu vou dar uma ideia para ele de como que é o meu serviço. Mas ele só vai saber quando eu efetivamente prestar. Essa é a grande dificuldade das empresas prestadoras de serviço, de demonstrar o quanto elas são boas, a não ser que elas falam assim, ó, deixa eu prestar o serviço para você uma vez, você vê se é bom. Só que até aí você teve todo o custo dessa operação. Você vai bancar sempre isso? Né? É inviável. Então, não é todo serviço que você consegue fazer um test drive, por exemplo. O cara vai lá, experimenta, ver se é bom, né? Em geral, tem um custo disso, né? E o custo da operação logística não é barato para você oferecer de graça,
né, para a pessoa ter uma primeira experiência. Então, olha só, eu vou passar algumas características do serviço aqui só para a gente conceituar de forma mais organizada. O serviço é produzido ao mesmo tempo que é consumido, né? Não implica na posse de algum bem por parte do cliente. Em vez da transferência física, se paga pelo trabalho executado, né? Pelo trabalho ou pelo uso daquele trabalho que vai ser executado. São todos os benefícios oferecidos ao cliente. É tudo benefício, não tem nada que seja físico, né? Ah, professora, mas e as máquinas? As máquinas a gente utiliza para executar o serviço. O serviço em si não é a máquina. Eu posso até começar a tangibilizar a qualidade do meu serviço se eu tenho uma boa máquina. Então, na hora da venda de um serviço logístico, eu vou falar, olha, o meu armazém, ele é muito bem equipado, eu tenho muita tecnologia, e você começa já a pensar, olha, então eles estão preparados, eu tenho transportes adequados para cada tipo de produto, você começa a mostrar que você tem fatores físicos que fazem com que você possa prestar um bom serviço, mas o serviço é algo que eu entrego sem ser algo físico, né? Então, uma lavanderia, né? Ah, professora, mas eu levo a roupa lavada para casa, tá? Mas a execução do serviço é a lavagem, não é a roupa lavada. A roupa lavada é o resultado, quando é bom ou ruim, mas é o resultado da lavagem. A lavagem é a prestação de serviço. Você não leva uma lavagem para casa, você leva uma roupa lavada. Então, você só vai ter uma noção se é bom ou não o serviço quando ele é executado, né? Não existe uma definição concreta, assim, uma palavra que defina serviço, é mais um entendimento mesmo, né? Cada indivíduo terá uma visão diferente em relação a uma organização específica. Alguns, sobre a mesma empresa, gente, por exemplo, a mesma empresa que presta um serviço logístico, para uns é qualificada como boa, para outros, nem tanto, porque a experiência com um é boa e a experiência com outro não é tão boa assim. Isso pode acontecer, né? Tem, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da aula. Para alguns a aula é muito boa, para outros a aula não é tão boa, porque eu, por exemplo, gosto de dar exemplos para fazer vocês entenderem, mas tem gente que acha que dar exemplo é falar demais da vida do professor. Né, mas o professor, ele vive toda a experiência para poder falar para vocês como é que funciona, porque muitos de vocês nunca tiveram essa experiência. Né? Então, cada um tem uma noção de qualidade de serviço diferente. Né? É difícil acertar. Porém, devem ser considerados 4 elementos básicos para a definição de serviço. Isso aqui também pode ser uma perguntinha de prova, tá? Quais são os elementos básicos para definir um serviço, conceito de serviço, né? Experiência do serviço, como o fornecedor lida com o cliente. Ou seja, você está preocupado em garantir para o seu cliente a melhor experiência da vida dele em logística? Né? Você está preocupado em garantir para o seu aluno a melhor experiência dele em termos de aula? Cada um dentro da sua área presta um serviço. E vai ser bom ou ruim de acordo com o que você pretende entregar para o seu cliente, né? Resultado do serviço. O que o cliente recebe, né? Qual é o resultado? Ele, né, ficou feliz? Operação do serviço. Como o serviço é entregue? Como ele é executado? Aí entra as máquinas, entra a tecnologia, entra o conhecimento, entra a habilidade, entra a comunicação, né? Tudo isso entra aí na hora da execução. E o valor do serviço, qual é o benefício em relação ao custo? Valor está sempre relacionado a benefício, né? Eu pago um valor financeiro, mas e o benefício, né? O benefício é o sentimento que eu tenho com o uso, né? Com a prestação daquele serviço. Fico satisfeita, não fico encantada, né? Então, essas são as 4 aí definições em relação ao que o serviço precisa proporcionar ao cliente, né? Coloquei uma outra frasezinha aqui que é importante. A gestão das operações e dos serviços é a arte de entregar valor. Para que tudo isso ocorra muito bem, tem que ter gestão, né? Para ter gestão é gente com conhecimento, gente com experiência, com formação qualificada mesmo, né? Senão não vai ter gestão.
Aqui eu coloco também valor para o cliente, elementos tangíveis e intangíveis. O que caracteriza, né, elementos tangíveis? Quando é que eu consigo tangibilizar um serviço, por exemplo? Qualidade, características do produto, tecnologia utilizada e durabilidade são características tangíveis, eu consigo ver. Consigo ver qual é a tecnologia aplicada na execução de um serviço, né? Eu consigo ver as características dos produtos que são utilizados ali para a realização do produto. Também consigo ver qualidade, durabilidade, quanto tempo que dura, né? Então, são formas de tangibilizar. Elementos intangíveis, frequência do serviço de entrega, confiabilidade e consistência de entrega, ponto único de contato, facilidade de fazer negócio, são tudo coisas que eu consigo agregar ao produto que agregam valor, tá? Facilidade de negociar, apoio no pós-venda, tudo isso são formas de agregar valor, né, por meio de serviço, para fazer com que o produto ele seja mais valorizado pelo cliente, né? Então, aqui eu mostro para vocês alguns elementos tangíveis e intangíveis que fazem com que o cliente perceba valor no teu produto, né, ou no teu serviço. Então, quando o cliente percebe qualidade, ele gosta. Quando o cliente percebe as características do seu serviço, do seu produto, ele consegue enxergar, ele gosta, porque ele vai ficar bem informado, né? Quando ele vê que tem uma boa tecnologia, quando ele vê que é um produto que dura, né? Antigamente a gente utilizava, né? Até hoje às vezes a gente fala, né? Olha, esse aqui é meu namorado, não é uma Brastemp, né? Mas eu gosto dele. Alguém fala isso ainda aí? A Brastemp, antigamente. Deve comentar. Oi? As tia da família deve comentar. Então, né? Se falar isso, dá briga. Melhor não comentar. Mas a Brastemp. Oi? As minhas, pelo menos, comentam, né? Eu imagino, família, beleza, né? Para essas coisas. Antigamente a Brastemp era, até hoje ainda, mas a Brastemp acabou perdendo o mercado porque parou de se preocupar com a marca e com inovação. Aí vieram as outras e pegaram o mercado. Mas a Brastemp, por muito tempo, foi sinônimo de muita qualidade. Por isso que se comparava, né? Meu namorado, é bonito, mas não é uma Brastemp, né? Por quê? Porque Brastemp era um conceito de muito bom, né? Então, fazia essa comparação, mas é bem interessante para vocês verem como que uma marca consegue ganhar a confiança, né, do público para virar referência nesse jeito, né? A Brastemp conseguiu. Então, é mais ou menos isso, tá? Quando você consegue mostrar, né, fazer com que o teu cliente enxergue, né, esses elementos tangíveis de qualidade e intangíveis, faz com que ele pague pelo teu produto, porque gerou valor para ele, né? Nem sempre os valores são iguais, né? Tem gente que prefere produtos mais duráveis, tem gente que prefere mais tecnologia, tem gente que prefere layout visual, né, mais bonito. Então, para cada cliente, qualidade, né, está relacionada a uma característica. Nem sempre a gente consegue acertar. Quando é que a gente acerta? Quando a gente conhece o cliente que a gente quer atender, né? Quanto melhor a gente conhece ele, se aproxima, conversa, pesquisa para entender o que gera valor para ele, mais fácil você acertar, né? Saber isso aí, o que o cliente gosta, se é durabilidade, se é layout, são cores, né? Se é a tecnologia, se é a marca. Então, o que gera valor para o teu cliente? Quanto mais você conhece isso, melhor você entrega para ele um produto, né? E você satisfaz melhor o seu cliente, tá? Vamos falar um pouquinho aqui agora de algumas características que elevam o nível do serviço logístico, tá? Por exemplo, a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. Isso pode agregar, então, a gestão, né, do fluxo das coisas dentro da organização tem que ter gestão. Isso pode elevar o nível de serviço logístico, né?
um gerente, como a gente está falando aqui, um gerente que conhece as tecnologias, que conhece de layout, sabe sobre as máquinas que favorecem a movimentação dentro né, as melhores embalagens, tudo isso favorece aí o nível do serviço logístico. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da empresa. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. Tudo isso aí é nível de serviço. Quando tudo isso é feito de forma positiva, eleva o nível do serviço. O nível de serviço é fator-chave do conjunto de valores logísticos com que as organizações oferecem aos seus clientes para garantir fidelidade. Ainda, nível de serviço pode ser definido como aquilo que o cliente percebe além do produto em si, que a gente já falou, né? O nível do serviço logístico oferecido por diversas empresas possui muitas dimensões na prática, de acordo com o segmento de atuação. Então, depende, né? Depende do tipo de serviço logístico. Tem empresa que só transporta, tem empresa que só armazena, tem empresa que só lida com as informações, a gente já viu isso. Então, quanto melhor você faz cada uma dessas coisas que você se propõe a fazer, melhor o nível do serviço logístico, tá? O que são alguns exemplos que muitos deles eu já falei para vocês, que podem melhorar aí o nível de serviço logístico. Eu não vou repetir, porque senão vai ficar cansativo para vocês. Elementos de transação. Serviço oferecido representa grande número de fatores individuais. O serviço oferecido representa grande número de fatores individuais. A maioria está sob controle logístico. Esses fatores foram classificados de acordo com sua relação com a transação. Eu coloquei aqui 3 fatores de transação que melhoram aí o serviço logístico, tá? Elementos pré-transação. O que é transação? Negociação, venda. Tá? Então, elementos da logística, né, que favorecem na hora da venda. Tá? Então, elementos pré-transação, pré-venda, proporcionam por escrito uma política para o nível de serviço, deixando claro aos clientes o que eles podem esperar do serviço oferecido. Então, em termos de logística, quando você vai oferecer seu serviço para a fábrica, né, você tem ali já uma proposta de serviço. Quanto melhor for essa proposta, maior margem você vai criar para que o teu cliente te escolha. Estou falando aqui, você é um centro de distribuição, você é uma empresa de logística, tá? E você vai fazer uma transação com uma fábrica para começar a prestar serviço para o fabricante. Que serviço você vai prestar? Logístico, tá? Então, o que você tem que ter antes da transação para que o cara escolha você, né? Você tem que deixar claro para esse cliente que você está querendo trazer para a tua empresa, o que eles podem esperar do seu serviço. Então, ali você vai pôr todas as suas tecnologias, você vai falar um pouco do seu armazém, dos seus transportes, da sua qualificação, dos seus profissionais, né? Dos seus sistemas de tecnologia que você utiliza para gerar informação. Então, é a sua proposta, né? Que você vai mostrar para o teu cliente e dizer para ele quais são as suas capacidades enquanto empresa de logística, né? Elementos de transação são aqueles que diretamente envolvidos nos resultados obtidos com a entrega do produto ao cliente, ajustar níveis de estoque, selecionar modos de transporte e determinar procedimentos. Tudo isso na hora da transação, se você falar para o teu cliente, né, que você consegue, você favorece também a sua transação, a sua venda, né, trazer esse cliente novo para a sua empresa. E os elementos de pós-transação, que também vão gerar valor para o teu cliente, né, para a indústria que você quer trazer para ser seu cliente de serviços logísticos, né, eu coloquei aqui elementos de pós-transação. Representam os serviços necessários para apoiar o produto no campo, para proteger consumidores de produtos defeituosos. Aqui é a sua capacidade de dar suporte do pós-venda, né?
Então, o teu cliente, surgiu uma demanda nova, eu vou fazer uma produção que eu não estava esperando, você consegue armazenar para mim? Será que você consegue? Né? Surgiu um produto novo aqui que eu vou precisar de uma embalagem especial, você consegue fazer para mim? Né? Então, a tua capacidade de pós-contrato, fechou o contrato com aquela empresa, qual é a tua capacidade de se adaptar à necessidade dela? Né? Então, isso aqui assim, eu tenho que ter uma boa comunicação, uma boa apresentação para vender, né? Eu tenho que ter excelentes processos para executar e tal, ao longo, mas será que eu tenho capacidade também de pós-feita essa transação, esse contrato com essa empresa? Será que eu tenho capacidade de me adaptar às novas necessidades caso surjam? Né? Então, você, como operador logístico, você tem que olhar para a sua estrutura e olhar para a empresa que você está querendo atender. Tem que ter estrutura para atender essa empresa. Não adianta nada, sei lá, fechar, ganhar o negócio e na hora que a empresa precisar, você não tem condições de atender. A não ser que você tenha um parceiro logístico que tenha essas características que você não tem, e quando a empresa precisar, ele faz esse aporte para você, como parceiro. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se deu para vocês entenderem. Aqui eu estou falando já de uma transação entre uma empresa de logística negociando com uma indústria, e essa empresa de logística vai prestar serviço para essa indústria, né? De armazenagem, transporte, enfim, embalagem, né? Então, o nível de serviço é a soma de todos esses elementos, pois os clientes reagem a este conjunto total. Né? Eu vou adquirir o serviço logístico de vocês quando eu percebo em vocês capacidade de me atender melhor. Aquele centro de distribuição, né, que tiver melhor capacidade de me atender hoje e ao longo do tempo, porque a indústria tem um planejamento, eu sei onde eu quero chegar daqui a 5, 6 anos. Será que daqui a 5, 6 anos vocês vão ter capacidade de atender a minha nova demanda? Né? Então, quando eu contrato um serviço logístico, eu olho para isso também. Ok, pessoal? Era isso aí, gente. Em termos de nível de serviço, né, e a agregação de valor aos serviços logísticos, o que eu queria falar para vocês era chamar mesmo a atenção, né, no quanto a logística pode ser um fator dentro da organização que faz com que o produto seja ainda muito mais valorizado, né? A logística, ela está desde o processo de aquisição de matéria-prima à produção, porque existe trabalho de logística dentro do processo de produção, né, até a chegada do produto na casa do cliente. Então, a logística passa por toda a cadeia, né? Toda a cadeia de valor. Não tem como a logística não participar. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Ok, professora. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Só relembrando aí, pessoal que chegou depois, gente, obrigada eu aí pela aula e pelas participações de vocês, mas só relembrando aqui um pouquinho, deixa eu voltar aqui para a tela. Teve um pessoal que chegou depois e eu havia dado alguns recados importantes antes da gente iniciar o conteúdo da aula. Rapidinho, só retomando, eu falei sobre os feriados que vão ocorrer quinta e sexta-feira, né? O prefeito da cidade de Taboão da Serra está adiantando 2 feriados, que é o Corpus Christi e o feriado da Igreja Santa Teresa, na verdade da Santa, né? E tem um outro nome, mas eu esqueci agora. Mas é o feriado de outubro, né? Que ele está adiantando para agora. Então, quinta e sexta-feira vocês não têm aula, tá? E outro recadinho importante é que já foram liberados para vocês os roteiros de estudo para vocês se prepararem para as provas interativas que devem ocorrer aí dentro do planejamento aí dos cronogramas, né? Que a coordenação já deve ter divulgado para vocês ou deve estar divulgando em breve, tá bom? Então, fiquem atentos aí, aproveitem esses 2 dias do feriado para ficar em casa, não é para ficar saindo, fazendo festa, fazendo churrasco, recebendo gente em casa. É para vocês se guardarem, porque quando tudo isso acabar, o que a gente mais quer é ver todo mundo bem lá na faculdade. Todo mundo com saúde, todo mundo feliz.
e restabelecido, né? Aí. Ok? Acabei de ver lá no intervalo lá que hoje aqui no Brasil morreu de Covid 1.173 pessoas, uma coisa assim. Então a coisa está ficando cada vez mais grave e a gente precisa se cuidar, viu, gente? Ouçam Professora, aí. Oi? Professor, isso? Oi? Só hoje foi isso, esse número? Só hoje, meu querido, só hoje, aqui no Brasil. professora, o feriado é Dia do Amor Misericordioso de Deus. Isso aí. Tá bom? Ele cai no dia de comemoração da Santa Terezinha, que é a santa padroeira aqui do Taboão da Serra. Acho que é 1º de outubro, alguma coisa assim. Primeira 3, é uma coisa assim de outubro, isso mesmo. Uhum. Ok, gente, então assim, o que eu peço encarecidamente é que vocês se cuidem, tá bom? Eu tô me cuidando também, cabelo, tô fazendo o professora? máximo. Raspei, agora já tá grande. É coisa da quarentena, gente. Eu tava Professora, reparando. o cabelo da senhora tava bonitão, pô. Não, mas calma, ele vai voltar, gente. Como é que você faz? Ó, você tem cabelo curto exige corte o tempo todo, porque senão ele começa a ficar assim, né? Aí eu falei, quer saber? Faz aí. Não, ficou estranho, ficou esquisito. Eu gostei. Eu tô tentando lembrar. Reinaldo. Oi? Agora eu tô tentando lembrar como que era antes do cabelo. Agora não tô conseguindo lembrar. Vai ficar, já. Quando eu voltar, antes das provas aí, ele já vai estar grande de novo. Tava menor. Agora já tá grande. Tem que ter coragem, gente, na vida. Né? E eu sou uma pessoa que tenho coragem. Eu não tenho medo das coisas, não. Eu choro com um pouquinho que corta o cabelo. Tem nada, não. Cabelo cresce, que a gente tem que ter saúde e força para trabalhar. Ok. Né? É verdade. Então tá bom, gente. Olha, fiquem com Deus aí. Bom feriado, tá? E terça-feira a gente se encontra novamente. Aí, provavelmente na terça a gente já finaliza o nosso conteúdo e aí a gente fica mais tranquilo com relação às outras aulas, tá? Uma pergunta, professora. Tem algum trabalho para ser entregue essa semana? Não, tem AVA. Tem AVA. Na minha matéria é AVA. As notas que eu vou gerar para vocês são do AVA, tá? Então façam lá as atividades para eu poder gerar notinha para vocês. Beleza, então. Tá ok. Muito obrigado, beleza? Professora. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Até terça. Tchau, professora. Tchau. Boa noite, professora. Bom descanso. Obrigada.